Em uma noite quente de setembro de 2012, no coração instável da Líbia pós-Gaddafi, o mundo assistiu em silêncio a um dos episódios mais tensos da história recente dos Estados Unidos. Era o dia 11 de setembro, uma data já carregada de simbolismo para os americanos, quando uma base diplomática em Benghazi se tornou palco de um ataque brutal que escancarou as fragilidades da segurança internacional, da diplomacia e do jogo geopolítico em zonas de conflito. E esse cenário caótico ganharia as telas de cinema alguns anos depois, em uma das mais intensas adaptações de guerra moderna, 13 Horas, Os Soldados Secretos de Benghazi. Mas o que realmente aconteceu naquela noite e o quanto o filme retrata a verdade dos fatos? No mundo real, o ataque começou por volta das 21h40 do horário local. Homens armados invadiram o complexo diplomático dos Estados Unidos em Benghazi, atearam fogo e lançaram granadas. Dentro do local estavam o embaixador norte-americano Christopher Stevens, o oficial de tecnologia da informação Sean Smith e outros diplomatas. Stevens e Smith acabaram morrendo. O primeiro por asfixia causada pela fumaça. O caos se espalhou rápido e a resposta militar lenta foi um dos pontos mais controversos do caso. A poucos quilômetros dali, em uma base da CIA conhecida como Anexo, um grupo de ex-soldados das forças especiais, contratados como seguranças privados, acompanhava a situação. Eles não faziam parte da equipe oficial de segurança diplomática, mas estavam ali com uma missão clara: proteger a inteligência norte-americana em solo líbio. Esses homens, anônimos para o mundo até então, se tornariam os protagonistas da história que Michael Bay levaria ao cinema em 13 Horas. O filme é baseado no livro 13 Hours, The Inside Account of What Really Happened in Benghazi, escrito pelo jornalista Mitchell Zuckoff, em parceria com os próprios contratistas que participaram do confronto. E se há algo que o filme faz bem, é mergulhar o espectador na tensão crescente, na sensação de abandono e no espírito de fraternidade entre aqueles homens que, por horas a fio, enfrentaram ondas de combatentes extremistas sem saber se o reforço viria. A produção mostra, de forma visceral, os 6 membros do time de segurança do anexo da CIA: Tyrone Ron Woods, Mark Oz Geist, Chris Tanto Paronto, John Tig Tigan, Glenn Bob Doherty e Dave Boone Benton. Jack Silva, que faz parte da história como um dos personagens principais do filme, foi baseado em um soldado real, mas que foi alterado seu nome por questões de segurança. Esses nomes reais são os heróis que seguraram a linha por 13 horas, lutando não só contra o inimigo externo, mas contra a burocracia e a hesitação das autoridades que, segundo relatos, demoraram a autorizar qualquer tipo de resposta militar mais robusta. Um dos momentos mais polêmicos e retratados com intensidade no filme é a suposta ordem de stand down, ou seja, de esperar, dada por um superior da CIA, impedindo que o time se deslocasse imediatamente para o consulado. Segundo os membros da equipe, essa ordem custou vidas. A CIA, por outro lado, sempre negou que essa ordem tenha sido dada. O filme, claro, abraça a versão dos contratistas e não esconde sua crítica à forma como o governo lidou com a crise. E aqui entra uma das maiores semelhanças com a realidade: a sensação de que esses homens foram deixados à própria sorte. Isso não é apenas uma dramatização cinematográfica. Os relatos oficiais e investigações posteriores confirmam que houve sim falhas graves na coordenação e na resposta ao ataque. A ausência de suporte aéreo, a demora para o envio de reforços e a falta de preparo para um ataque tão coordenado foram criticadas duramente no Congresso norte-americano.
O filme também retrata com precisão a morte de 2 membros da equipe, Tyrone Woods e Glenn Doherty, ambos ex-SEALs da Marinha, que morreram durante o segundo ataque ao anexo da CIA, quando um morteiro caiu diretamente sobre a posição deles. Esses homens foram homenageados póstumamente e suas famílias continuam até hoje pedindo mais transparência sobre os erros cometidos naquela noite. 13 Horas não é apenas um filme de guerra. É um retrato de lealdade, coragem e sacrifício. E mais do que isso, é uma acusação silenciosa sobre como decisões políticas e a burocracia podem custar vidas humanas no campo de batalha. Michael Bay, conhecido por seus filmes explosivos, aqui entrega uma obra mais contida, embora ainda intensa e respeitosa com os acontecimentos reais. Por mais que haja uma estilização natural para se adaptar ao cinema, os detalhes técnicos e o envolvimento emocional dos personagens são fiéis aos relatos dos envolvidos. Os tiroteios, a tensão claustrofóbica dentro do anexo, a dificuldade de identificar aliados e inimigos em um território sem lei. Tudo isso está ali, não como espetáculo, mas como uma tentativa de fazer justiça a quem viveu aquilo na pele. O ataque a Benghazi levantou questões sobre o papel dos Estados Unidos em zonas de conflito, sobre os limites da atuação diplomática em áreas instáveis e sobre como heróis muitas vezes são formados longe dos holofotes, em corredores escuros, sob o som seco de balas ricocheteando e com a firme convicção de proteger uns aos outros, mesmo quando o próprio governo falha em protegê-los. E é isso que torna 13 Horas mais do que um filme de ação. É uma lembrança brutal de que na linha de frente decisões políticas podem custar muito mais do que votos. Custam vidas.